Então, pessoal, olha só. Vamos lá. Vamos dar um início aqui. Eu vou ir apresentando a disciplina e, aos poucos, eu vou parando, falando alguma coisa que eu acho interessante para a gente discutir aí, tá? Então, nós vamos ver a disciplina de gestão de recursos humanos. Então, gente, essa disciplina, antes de eu ler aqui o material, explicar, falar sobre os objetivos gerais específicos, eu sempre gosto de começar essa aula falando para os alunos da importância dessa disciplina. Gente, essa disciplina hoje, ela é mais do que importante na vida pessoal e profissional de cada um de vocês. Isso, gente, independente de qual a graduação que você faça. Mesmo, ó, a turma é grande, deve estar um pouco misturada, deve ter gente de ADM, deve ter gente de recursos humanos. Eu tenho turmas minhas da semana passada que tinha gente de engenharia de produção, eu tinha até gente aí da área de psicologia, de contabilidade, de graduações variadas. Então, eu costumo sempre falar, gente, essa matéria ela é fundamental para qualquer que seja a graduação que você esteja fazendo. Sabe por quê? Você, independente da área que você vá trabalhar, se for engenharia de produção, se for administração, mesmo que você vá mexer com finanças lá na área de administração, você quer crescer na vida, não quer? Tenho certeza que se eu for fazer uma pesquisa com vocês aqui e perguntar quem de vocês quer melhorar de vida, gente, não precisa nem de eu perguntar, eu nem vou perder meu tempo aqui. Tenho certeza que todos vocês aí se inscreveram na faculdade, estão gastando o seu dinheiro investindo, né? Gastando, não investindo o seu dinheiro, investindo muito bem, investindo o seu tempo aqui, está aqui hoje assistindo a aula, estudando, fazendo prova, para quê? Para melhorar de vida. Tem ninguém aí querendo fazer a faculdade para ficar com a mesma vida que entrou. É ao sair, né, ao longo da faculdade, ao sair da faculdade, buscar uma vida melhor para você, buscar crescimento profissional para a sua vida. E para você crescer, para você buscar crescimento, gente, independente da área que você vai atuar, você precisa entender sobre gestão de pessoas, entender muito, não é entender mais ou menos, não. Ah, professor, mas eu quero fazer ADM e eu estou fazendo ADM, mas eu quero ir para a área de finanças. Tá bom, você não quer virar um gerente financeiro? Você não quer chegar a ser diretor financeiro? Quanto mais você crescer dentro de uma empresa, mais você vai ter pessoas abaixo de você para você tomar conta. E o fundamental, gente, é imprescindível. As empresas hoje, elas buscam dar oportunidades para aquelas pessoas que sabem gerir recursos humanos, pessoas que sabem lidar com pessoas, sabem trabalhar em equipe, sabem comandar um grupo de pessoas, sabem liderar o grupo de pessoas. Não adianta nada se você está nessa aí de, eu quero fazer finanças. Não adianta nada você saber tudo de finanças se você não sabe comandar um grupo, liderar um grupo. Porque quanto mais você crescer, para você crescer, você precisa estar comandando cada vez mais um grupo de pessoas cada vez maior. Então, é fundamental, gente. Não adianta, não tem para onde escapulir. Se você quer crescimento profissional, você precisa aprender as modernas técnicas o que diz aí os conceitos modernos de gestão de recursos humanos. Então, olha lá, se eu for começar a ler aqui os objetivos, né, o objetivo geral do nosso curso, estabelecer a diferença entre a gestão de pessoas contemporânea e os modelos passados, já ultrapassados. Gente, de alguns anos para cá, principalmente, teve um marco aí, mais ou menos, nos anos 1990 para frente, que esse universo gestão de RH virou de ponta cabeça, mudou radicalmente. Vou explicar já já o porquê. Nós vamos ver isso com detalhes ao longo do curso, mas rapidamente para você entender para onde o nosso curso vai. Gestão de pessoas, gente, é um conceito bem moderno. Existia, até um tempo atrás, falava-se de gestão de RH. Agora, essa gestão de RH, quando ela começou? Com certeza que vocês não devem saber exatamente me precisar uma data, não. Mas, eu posso falar para vocês que a gestão de recursos humanos, ela começou a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial.
por volta aí de 1950, 45, 50, por aí. Antes disso, o que existia? As empresas, as indústrias, elas surgiram no mundo por volta dos anos 1900. Não é? Vocês estudaram lá na sétima série, sexta, sétima série, sei lá, vocês estudaram a Revolução Industrial, que ela aconteceu em 1850, mais ou menos, né? Em 1850 veio no mundo a Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, naquela época, não existiam indústrias no mundo. Existiam grandes oficinas. Aí, com a industrialização, por volta aí dos anos 1900, é que realmente surgiu esse fenômeno da industrialização pelo mundo. Essas oficinas que existiam se tornaram empresas, indústrias. E aí, naquele momento, gente, 1900, em plena era da industrialização clássica, o que era importante naquelas indústrias lá? Eram as máquinas, não era? Nós estávamos ali em plena início da era da industrialização. As máquinas é que eram a coisa mais importante. O ser humano, ele não tinha importância quase que nenhuma. O ser humano era um apêndice da máquina lá. O ser humano era um mero recurso para tocar a máquina. As máquinas é que eram o mais importante daquelas indústrias lá. Então, mas naquela época, então, não existia gestão de recursos humanos. O ser humano não tinha muita importância. Mas, como as indústrias precisavam contratar as pessoas, e tinha parte burocrática de documentação, contratação, não sei o que mais, surgiu lá em 1900 o DP. O DP que ainda existe até hoje, mas o DP, ele surgiu e ainda existe até hoje para cuidar da parte burocrática. É aquilo que eu falei. Precisava se contratar o funcionário, então tinha que cuidar da documentação do funcionário, registro, né, nos livros de registro de empregado, registro nos órgãos competentes para efeitos de fisco, de governo e tal, para a legislação trabalhista. Depois, cuidar das escalas de revezamento do funcionário, das folhas de ponto, faltas, e no final do mês, calcular a folha de pagamento daquele salário, saber se tinha que descontar alguma falta, algum atraso, alguma coisa qualquer, e aí calcular o salário do camarada e programar e pagar o salário dele. Para isso surgiu o DP. É só a parte burocrática. E esse DP veio, né? 1920, 1930. Com isso, as indústrias começaram a evoluir também, o mundo começou a evoluir. Depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, 1950, aquelas indústrias começaram a perceber que o ser humano também vinha ganhando uma importância maior. E aí, então, surgiu, mais ou menos em 1950, o setor de gestão de recursos humanos, que aí veio essas novas funções, diferentemente do DP, funções de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, essas outras funções, então, vieram mais ou menos em 1950, quando surgiu o Departamento de Recursos Humanos dessas empresas. Nós vamos ver isso com detalhes. Mas aí o que aconteceu? Isso veio evoluindo, mas quando chegou em 1990, aí que houve um fenômeno maior, que foi em 1990, o computador se popularizou, né, para as empresas, de um modo geral, que até então, computadores era coisa de empresas do governo, dessas grandes empresas, que os computadores surgiram aí nos anos 70, nos 80, mas era uma coisa que nós não tínhamos na casa da gente. Eu, por exemplo, era jovem já lá nos anos 80, lá, ninguém tinha computador em casa, não existia isso. 1990, 90 e pouquinho, é que o computador surgiu na nossa casa. E aí, logo depois, veio o quê? A internet. Então, a internet é que foi, né, a responsável por uma mudança muito drástica, principalmente nas indústrias. Porque as indústrias começaram a fazer negócio com o mundo inteiro, em questão de segundos, que antes não era possível. Então, e hoje, se você for parar para analisar hoje, como é que está o mundo, isso é aquela famosa globalização, não é? Como é que está o mundo hoje? Hoje a gente compra, eu estou aqui em casa, aqui, eu não saio
Tem gente que não sai de casa mais para ir no shopping, comprar calçado, comprar roupa, comprar... O cara entra na internet aqui e compra um tênis lá da China. O outro entra na internet aqui e compra uma roupa lá dos Estados Unidos. Depois, daqui 3 dias, está em casa. Então, o mundo passou a fazer negócio, as empresas... Isso gerou uma competição mundial muito grande. E as empresas, elas se viram obrigadas a reformular seus processos. A reformular, a se reestruturar completamente. Então, houve uma reestruturação muito grande, principalmente na parte de recursos humanos. E aí, o que aconteceu? Essas indústrias, essas empresas hoje modernas, empresas modernas, elas perceberam que, na verdade, hoje, o ser humano é que é a chave da atenção. O ser humano é que é a coisa mais importante que as empresas têm. Sabe por quê? A máquina, ela é importante, mas quem que cria a máquina? É o homem. Quem que comanda a máquina? É o homem. Quem que traz inovação para a empresa? Não é a máquina, é o homem. Quem que cria, quem tem capacidade criativa? É o homem, é o ser humano. Que a máquina, ela vai fazer o que a gente mandar ela fazer lá. A máquina sozinha, por si só, ela não cria nada. O ser humano é que vê a máquina funcionando e fala, essa máquina precisa ter uma função a mais, vamos criar uma função a mais e reprograma o sistema, refaz a máquina lá, aí que gera um procedimento novo que o homem que criou. Então, é o ser humano que cria, o ser humano que inova, que traz inovações. Então, gente, isso representou uma mudança muito drástica nas indústrias, nas empresas do mundo, em função deles entenderem a importância do ser humano. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Tem um vídeo depois no intervalo que eu vou compartilhar com vocês, do Valdez Ludwig, ele fala bastante, de uma forma bem legal sobre isso, tá? Então, aqui, ó, a gestão de pessoas hoje, ela é bem diferente dos modelos ultrapassados. Então, nós vamos também, como objetivo segundo aqui, ó, conscientizar e capacitar o aluno para exercer a função de administrador como um gestor de pessoas, preparando para investir em sua empregabilidade. Então, gente, imprescindível. O que eu falei com vocês? Hoje, as indústrias, as empresas hoje, elas vão dar oportunidade de crescimento para aquelas pessoas que eles verem que ela tem potencial para gerir outras pessoas. Se você é um excelente profissional naquilo que você faz, mas a empresa percebe que você não lida bem com outras pessoas, que você não tem capacidade de liderar outras pessoas, você não tem esse espírito de liderança, a empresa não vai te dar oportunidade. Você vai ficar lá estacionado lá no seu canto, ela não vai te mandar embora porque você é um bom profissional, faz o seu trabalho bem feito, mas promoção você não vai ganhar, tá? Então, por isso que o autor fala aqui, nós estamos aqui investindo na sua carreira, preparando você para você ter crescimento profissional na sua vida. O que mais? Propiciar conhecimento e exemplos de alguns subsistemas de gestão de pessoas. A gente aqui não tem capacidade de ver todos os subsistemas, nós vamos ver alguns que eu acho importantíssimos, gente, que é recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, departamento pessoal, higiene e segurança do trabalho. São subsistemas importantíssimos e tem alguns aqui que eu acho assim que todos vocês, principalmente ali, recrutamento e seleção, gente, todo profissional, independente da área que você for, você precisa saber tudo e mais um pouco sobre recrutamento e seleção. Por quê, professor? Mas eu, por exemplo, se eu for seguir para a área de finanças, professor, e se um dia eu chegar a ser gerente financeiro, eu não vou precisar saber de recrutamento e seleção, porque tem o RH que vai fazer recrutamento e seleção. Não é bem assim. O RH vai fazer. Só que o RH, ele faz uma parte do processo seletivo sozinho. No final, a gente vai ver isso com detalhes. No final, porque vai se afunilando, né? Por exemplo, você está lá numa empresa, você virou gerente financeiro lá de uma empresa. Aí, surgiram 2 vagas no seu setor. Você, como gerente financeiro, está precisando de 2 assistentes financeiros bons. Aí você vai solicitar para o RH. RH, preciso aqui de 2 assistentes financeiros. Tá, o RH fala, beleza, qual o perfil? Vai pegar o perfil, vai ver com você direitinho
os pré-requisitos daquela vaga lá, vai anunciar as vagas. Aí vai aparecer lá 1.200 candidatos. Aí o RH sozinho, o RH vai fazer as triagens de currículo, as primeiras fases do processo seletivo, que é mais braçal, mais pesada. Daqueles 1.200, eles vão selecionar lá, sei lá, um exemplo, 300 currículos que realmente atendem àquela vaga, elimina um monte. Daqueles 300, ela faz uma nova triagem. Vai eliminar um tanto e vai selecionar 120. Aí vai para uma próxima etapa, onde aí o RH vai fazer uma entrevista mais rápida, por videochamada mesmo, não vai chamar, hoje não chama o cara para ir lá fazer entrevista, só na fase final, né? Hoje em dia, com essas tecnologias, você faz uma videochamada para ver a questão comportamental do candidato, como ele se apresenta, a gente vai ver isso com detalhes. Mas aí o RH, daqueles 120, vai selecionar, sei lá, um exemplo, uns 48 candidatos e vai se afunilando. Aí, daqueles 48, o RH faz uma entrevista de emprego, aí chama aqueles 48 candidatos, faz uma entrevista de emprego, aí, no final, seleciona 12 finalistas. Aí tem 12 candidatos excelentes, aqueles 12 candidatos atendem aos requisitos da vaga lá, que a empresa, que você, como gerente financeiro, está precisando. Aí o RH vai marcar uma etapa final e você vai participar. Não é? Você, como gestor da área, você vai participar lá daquele processo seletivo, aquele momento final, a reta final do processo seletivo. E aí, no final, você, juntamente com o RH, vão chegar a um consenso. Vocês vão, depois de finalizarem todas as entrevistas, todas as dinâmicas de grupo, depois de avaliar o pessoal de todas as formas e todos os processos de recrutamento e seleção existente, você, com o RH, vão definir quais são os dois que vão preencher aquela vaga. Então, você também tem que ter conhecimento de recrutamento e seleção. Não é o RH que faz. Nas empresas grandes hoje, não é assim. O RH que faz sozinho o processo. Ele faz a parte mais braçal, mais difícil. Né? Mas na reta final você participa também. Sabe, então, ó, esse aqui também, ó, remuneração e benefício. Gente, tem uma unidade lá na frente, nós falamos sobre remuneração e benefício, que é muito estratégico para a empresa. Então, você, como profissional também, independente da área que você atuar, você precisa entender bem disso. Não é entender mais ou menos, não. Tem que ter uma noção boa, tá? Por fim, gente, uma outra parte final aqui que eu acho muito bacana, que é a responsabilidade social. Um objetivo geral nosso aqui, compreender o contexto e as possibilidades da responsabilidade social corporativa e a participação da gestão de pessoas nesse processo. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que as empresas de hoje, as empresas modernas, as empresas bacanas aí, elas já entenderam essa questão da responsabilidade social. Agora, tem muita empresa por aí afora, gente. Eu conheço muita empresa por aí, já trabalhei em várias empresas. Eu presto, às vezes, consultoria em empresas por aí afora, né? Pessoas que me conhecem aí no mercado me chamam para eu ir lá dar uma consultoria e tal. E aí, o que eu vejo de empresa por aí afora que ainda não entenderam talvez assim, o principal objetivo da empresa existir hoje, sabe? Muita empresa por aí afora ainda acha, está com aquele pensamento atrasado, retrógrado, de achar que o principal objetivo da empresa é dar lucro. Bom, a empresa precisa ter lucro, é claro, mas não é o principal objetivo da empresa, não tem que ser o lucro, gente, é a consequência de um trabalho bem feito. Então, as empresas modernas hoje, elas já entenderam que ela existe para dar lucro, mas antes disso, ela existe, gente, para cuidar da sociedade, para prestar um bom serviço para a sociedade, para formar pessoas. Não é formar profissionais, não, gente, formar pessoas, reconstruir um novo país, uma nova sociedade. Sabe, o nosso país, ele está precisando, mas precisando muito ser reconstruído. E um dos responsáveis por reconstruir um novo país são as empresas. E muita empresa não entendeu isso ainda.
Né? Ah, professor, mas não é o governo, não? Sim, mas o nosso governo, gente, eu acho que a gente não pode ficar muito sentado esperando o nosso governo dar um jeito, não, a gente está vendo. Não estou querendo aqui falar mal de A ou B, não estou querendo falar de ninguém, não, mas é o nosso, de um modo geral. Para você ter uma ideia, se vocês são cariocas, vocês sabem, os últimos governadores do Rio está todo mundo preso. Os que não estão presos é porque conseguiram lá um habeas corpus para responder em liberdade. Mas tá um monte de gente preso por aí afora, aí, governadores do nosso estado. Então, né? A gente viu aí no recente, a história recente do nosso país, aí, a corrupção, o que fez com o nosso país, gente. Né? Então, assim, tem que se mudar isso, tem que se mudar. E as indústrias, as empresas, elas são responsáveis por formar novas pessoas. Então, a empresa, num ponto de vista meu e de pessoas dessa área, de consultoria, de RH, falam essa mesma coisa, né? As empresas contratam uma pessoa, a empresa não tem que preocupar, não é só com aquele treinamento ali, da parte técnica do que aquela pessoa vai fazer dentro da empresa, não. Tem que se preocupar com a pessoa como um todo. O que ela faz da vida, o que ela pensa da vida, se ela está estudando, se ela não está estudando, o que ela acha disso. Quais são os valores que aquela pessoa tem. É importantíssimo criar uma cultura dentro da empresa de cultivar bons valores para as pessoas, para que as pessoas tenham essa mentalidade de nós todos nos ajudarmos para a gente reconstruir um novo país. Né? Tem uma frase do Mahatma Gandhi que eu gosto, falo em todas as aulas minhas. Mahatma Gandhi, um indiano lá, pacifista lá, deixou várias coisas bacanas para a gente. Uma frase dele, eu acho muito bacana, ele fala assim, ó, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Olha, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Se nós queremos mudar o mundo, ver um mundo melhor, cada um de nós precisa começar hoje a ser melhor. Não adianta nada, eu quero um mundo mais justo, então eu preciso começar a ser justo hoje. Eu quero um mundo mais honesto, com menos corrupção, eu preciso hoje começar a ser honesto e não me deixar levar por corrupção. Não adianta nada eu ficar aqui falando do governo, vendo na televisão e falando mal ao governo, corrupto, a corrupção. Se eu também, quando eu tenho oportunidade, lá eu vou lá também, quero meus 10% também, e eu também ganho um dinheirinho mole. Então não adianta nada. Se eu quero ver um mundo melhor, eu tenho que começar a mudar a mim mesmo. Ah, professor, mas eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho. Ninguém vai mudar o mundo sozinho. Mas essa mudança precisa começar em cada um de nós. E, principalmente, a empresa que precisa ensinar isso dentro da empresa. Uma empresa hoje com 300 funcionários, se ela tiver essa mentalidade, ela já vai estar mudando a vida de 300 funcionários. Mudando a mentalidade de 300 pessoas. Fazendo aquelas 300 pessoas enxergarem, né, essa necessidade de a gente criar um novo mundo. Para vocês terem uma ideia, olha um exemplo que eu gosto sempre de dar. Tem vários exemplos, mas tem um exemplo que eu acho assim, muito bacana para a gente refletir, que é sobre a Alemanha. Né? A Alemanha, em 2014, eles vieram aqui no Brasil na Copa do Mundo, ganharam a Copa do Mundo aqui, deram aquela lavada na gente, mas olha a principal lição que eles deixaram para o mundo, para nós e para o mundo. Não sei se todos sabem disso. A Alemanha, quando ela veio participar da Copa do Mundo aqui, a Alemanha comprou um terreno lá na Bahia e construiu uma sede para ela ficar aqui durante a Copa do Mundo, uma sede de treinamento. Moderníssimo, mas tudo que existe de mais moderno no planeta Terra. Ela comprou o terreno, construiu o campo de futebol, o centro de treinamento com tratamento médico e tudo mais. Um centro maravilhoso lá, uma sede, para ela ficar hospedada e para treinar durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, gente, aquelas comunidades ali ao entorno
da sede da Alemanha lá na Bahia, eles ajudaram todas aquelas comunidades. Eles foram de comunidade em comunidade saber o que eles estavam precisando, as dificuldades que tinham, e procuraram ajudar todas aquelas comunidades ao entorno da sede onde eles estavam. E quando eles foram embora, além de ser campeões, levar a taça, doaram aquele terreno, aquela sede, para as comunidades locais. Então, gente, olha que exemplo de responsabilidade social. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês ali, que a gente vai ver um pouquinho lá no final do nosso curso. Sabe? E isso é fantástico, tá? Muito bacana, muito legal esse ensinamento que a Alemanha nos deixou. E como objetivos específicos, ó, vamos desenvolver no aluno um pensamento crítico sobre os papéis da gestão de pessoas e sua aplicação prática nas organizações. Mostrar para você como é que a mentalidade de uma pessoa da área de RH, de gestão de pessoas, né, age, para que você entenda e aplique isso na sua vida. O que mais? Preparar o aluno para a atuação empreendedora nas áreas de gestão de pessoas, relativa às práticas de recrutamento, seleção de pessoas e avaliação de desempenho. Fundamental, todas essas áreas aqui dos recursos humanos. Preparar o aluno para o desenvolvimento de alternativas mais flexíveis nas relações trabalhistas dentro das organizações. Então, gente, ó, disso aqui, ó, o que eu gostaria de falar para vocês? Que a gente já vai começar a ver hoje. Hoje, na unidade 1, nós já vamos começar a ver isso aqui, ó. Nesse mundo globalizado que a gente vive, nesse mundo globalizado onde a competição ficou muito acirrada entre as empresas hoje fazendo negócio com o mundo todo, né? Nós estamos aqui hoje abrindo uma loja para a gente aqui no Brasil. Tem cliente aqui que, em vez de estar comprando da gente, que o cara está comprando lá da China, está comprando dos Estados Unidos, está comprando do Japão, está comprando da Alemanha, pela internet. Então, é uma competição muito grande. As empresas, então, as empresas bacanas, as empresas que estão sobressaindo no mercado, já entenderam a importância do ser humano dentro da empresa e, mais do que isso, a criar, gente, uma atmosfera de trabalho saudável. Porque o ser humano hoje é a chave da atenção e o funcionário da empresa, ele precisa ir para a empresa trabalhar motivado, feliz, né? Você, como um gestor de uma empresa, você não pode correr o risco de deixar os seus funcionários terem a síndrome do fantástico. Vocês já ouviram falar da síndrome do fantástico? Alguém sabe, já ouviu falar esse termo, síndrome do fantástico? É aquele camarada, ô Tayane, aquele camarada que no domingo à noite, a hora que ele ouve a musiquinha do Fantástico na televisão, já dá uma depressão no camarada. E o cara tem que tomar 3 Rivotril para poder dormir. Tem gente que é assim. Não, é de tão ruim que é o clima de trabalho da empresa. Gente, eu já passei por isso. Sabe? Empresa, eu já tive numa empresa e, meu Deus do céu, chegava domingo à noite, assim, ó, que eu ouvia aquela música do Fantástico, eu já começava a suar. E tinha que ter que tomar um calmante, um negócio. Meu Deus do céu, amanhã eu começo de novo lá naquele sacrifício, mais uma semana. Gente, uma semana parecia um ano, sabe? Que troço. E isso, gente, é o que é mais comum hoje nas empresas. Sabe? Tem empresas bacanas por aí hoje que isso não existe mais, mas por aí afora, você vai fazer uma pesquisa, vai conhecer essas empresas por aí afora, você se cansa de ver empresas. E aquele clima de trabalho, gente, clima de trabalho é o pior que pode existir. Aquela coisa, a pessoa, domingo à noite, ela já começa a entrar em depressão. Na segunda-feira de manhã, o celular dela desperta, ela só não taca o celular na parede, porque essa porcaria custa quase R$1.000. O cara não vai quebrar o celular. Mas a vontade que dá é de quebrar o celular, de ter despertado. Aí o camarada já acorda cedo, sabe? Já sai para o trabalho, se arrastando, pensando assim, lá vai eu de novo para o sacrifício. Lá vai eu de novo para aquele inferno. Sabe? E aí, sabe o que acontece com essa pessoa? Eu já vi isso, gente. Um colega meu de trabalho, trabalhava do lado de pessoas assim, que ela chegava, começava o trabalho 9 horas da manhã,
9h30, ela já estava olhando o relógio. Nossa senhora, agora que é 9h30. Meu Deus do céu, essas horas não passam. Daqui a pouco ela, nossa, agora que é 10 horas. Nossa senhora, a hora não passa. Depois eu olhava, meu Deus, agora que é 10h20. Sabe, aquilo parece que, como alguém falou ali, adoece, não é? Samanta, a pessoa adoece. Sim, isso faz mal. Sabe? Então, assim, as pessoas hoje, elas não podem trabalhar dessa forma. Tem muita empresa por aí afora que ainda não entendeu isso. E, principalmente, gente, eu falo para você, individualmente, você não pode correr esse risco, sabe, de permanecer trabalhando num ambiente desse. Eu dou aula também, dei aula há muitos anos, e eu sou muito dessa área de carreira, orientação de carreira. A principal coisa que eu peço para as pessoas, gente, pelo amor, você não pode correr o risco de ter essa tal dessa síndrome de fantástico, esse troço. Ah, mas o que eu tenho que fazer, professor? Eu não estou feliz no meu trabalho, amanhã eu tenho que pedir demissão? Não, peraí, não é assim, vamos raciocinar. Eu não estou aconselhando ninguém a sair por aí pedindo demissão, até porque o momento hoje não é propício, né? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. A gente nem sabe o que vai ser feito do Brasil o ano que vem ainda, esse resto de ano, ano que vem. Mesmo que passe essa pandemia, que arrume a vacina, nós ainda vamos amargar uma crise econômica por um longo tempo ainda. Então, o emprego não está fácil, né? Então, eu não falo para ninguém sair pedindo demissão para arrumar outro emprego, não é isso. Mas você tem que reprogramar a sua vida, você tem que começar a reprogramar. Você não pode, gente, você não pode correr o risco de você chegar lá na frente daqui, quando você inteirar 65 anos, aí você se aposentou, aí você se aposenta, aí você vai olhar para trás e falar assim, gente, eu passei minha vida inteira, foram 35, 40 anos trabalhando num lugar que me fez mal. Eu trabalhei minha vida inteira num lugar que me fez infeliz. Aí você está errado. Sabe? Você não precisa sair pedindo demissão agora, chutar o balde amanhã, não é isso. Mas você tem que reprogramar a sua vida. Você não pode permanecer num ambiente, sabe? Um ambiente ruim desse, insalubre, faz mal para a saúde da gente, adoece a pessoa. Sabe? Então, é imprescindível que você já está dando o passo mais certo, né? Você está fazendo sua faculdade. Então, ao longo da sua faculdade, você vai conviver com professores excelentes que vão te dar uma série de orientações. Você vai ver palestras, você vai ler bons livros. Terminada a sua graduação, você tem condições de arrumar uma coisa melhor para você. Você vai fazer uma pós-graduação, você vai conhecer novos profissionais por aí afora, você vai construindo, ao longo da faculdade, desses cursos que você vai fazer, você vai construindo uma rede de relacionamentos, um network, vai conhecendo novas pessoas que podem te indicar para novas oportunidades. Então, você já está no caminho certo. Tem que ter paciência, mas sempre está buscando. Se não está feliz lá onde está, comece a buscar, comece a reprogramar a sua vida. Né? Veja um novo curso que você pode fazer para que, de repente, te abra novas oportunidades em outros tipos de empresa. Né? Agora, você não pode deixar fazer isso. Depois que você se aposentou, aí que você vai falar, poxa vida, hein? Trabalhei minha vida inteira num lugar que eu fui infeliz. Aí você vai descobrir uma coisa que é cruel. Que a gente, no decorrer da vida, a gente começa a descobrir que o tempo não volta atrás. Sabe? E é muito ruim. A gente, sabe? Tem hora que a gente para, assim, vai fazer uma reflexão sobre a vida da gente, você fala assim, nossa, gente, quanta coisa eu teria feito diferente na minha vida e não fiz. Sabe? Aí aquela vontade que dá de você voltar atrás e não tem jeito. E aí, imagina você lá com 65 anos, aí acabou. Né? Já passou o tempo, já não vai ter como voltar atrás mais. Então, comece a reprogramar a sua vida hoje. Tá? Então, pessoal, para isso tudo, né, que a gente viu aqui, que a gente falou aqui, analisando os objetivos da nossa disciplina, para a gente ver isso tudo, nós temos 4 unidades. Eu vou falar mais rapidamente sobre esse conteúdo programático, porque eu já falei tanta coisa aqui, né?
Que, ó, aí nós vamos hoje iniciar a unidade 1, que é essa que está na tela aí. Nós vamos ver sobre a globalização e a gestão de pessoas, o que veio mudando, né, com essas mudanças que surgiram no mundo com o advento da internet. Como é que mudou essa gestão de pessoas pelo mundo? Nós vamos começar a ver isso hoje. Vamos dar uma adiantada boa nessa parte aí hoje. Depois, nas próximas aulas, próxima aula, vamos começar a falar de mercado de trabalho e empregabilidade. Então, vou dar uma série de dicas bacanas para vocês aqui também sobre empregabilidade, como você refletir sobre a sua busca por novas oportunidades na vida. É muito importante, né, falar sobre isso com o aluno. Se a gente tiver tempo ao longo do curso, eu vou tentar falar com você sobre marketing pessoal. Não faz parte do nosso programa, não, mas eu sempre gosto de falar isso com o aluno, para você entender como é que você pode melhorar a sua vida, crescer, conseguir uma oportunidade melhor na vida, né? Eu penso assim, sabe, gente? Eu penso assim, para mim, gente, não adianta nada. O meu objetivo como professor não é chegar aqui e dar minha aula aqui e falar para você sobre a matéria e pronto, acabou. Não é, o meu objetivo de ser professor não é esse. Meu objetivo é mudar a vida do aluno, sabe? Ajudar o aluno realmente a repensar a sua vida e crescer na sua vida. Porque eu sou pago para vir cá dar minha aula, pronto, acabou. Mas o que vai adiantar para mim depois, no final do curso, você se forma, pega lá seu diploma e tá aí por aí afora com o diploma na mão sem saber o que fazer, o mercado tá ruim, não tem emprego, você vai para as entrevistas de emprego, não é chamado, não é aproveitado, e aí, sabe, isso dói o coração da gente, dói o Wanderson, você vai aprender muito de marketing pessoal ao longo do curso, você vai ver. Sabe, dói muito o coração da gente, quando eu encontro por aí afora, aí, vira e mexe, são tantos alunos, eu estou há mais de 10 anos dando aula. Então, sempre estou encontrando ex-alunos. E aí eu encontro um ex-aluno meu aí, vem chorar para mim, professor, infelizmente, até hoje estou desempregado, me formei, e tive um emprego, mas depois fui mandado embora, veio essa crise, e agora eu estou aí sem trabalhar. Então, isso dói o coração da gente, a gente quer ver. De vez em quando, eu encontro alguns alunos meus aí, o cara vem me mostrar, professor, agora eu estou lá como gerente da empresa tal, toma meu cartão aí, se precisar de mim, me procura lá. O cara virou gerente, virou diretor. Tem aluno meu, ex-aluno meu, que abriu sua empresa, o cara hoje é dono de empresa por aí afora. Então, isso enche a gente de orgulho, isso que a gente quer, né? Não é simplesmente vir cá dar a matéria e aí o aluno se vira. Até porque, gente, uma coisa também, que às vezes eu acho que, assim, sabe, as próprias faculdades, elas não é só a Uniswan, não, toda a faculdade que eu já vi, que eu já passei, pecam um pouco em não se preocupar com isso, com a vida profissional pessoal do aluno e o crescimento dele. Porque muito aluno, sabe, infelizmente isso acontece, muito aluno, ele se matricula na faculdade, entra na faculdade e acha que é só ele passar nas matérias ali, que quando ele chegar no final do curso, que ele pegar o diploma dele, acabou, ele já vai arrumar um emprego para ganhar 10 mil reais. Gente, infelizmente não é bem assim. Não é simplesmente você passar empurrando com a barriga, passou nas disciplinas, concluiu o curso, pegou seu diploma, você já vai imediatamente arrumar um emprego para ganhar 10 mil? Não é bem dessa forma. Sabe? Então, eu vou falar sobre isso com vocês ao longo do curso, por isso que eu gosto de falar. Porque o conhecimento, gente, o que vai fazer você conseguir um emprego melhor, uma posição melhor, não é propriamente o seu diploma, é o seu conhecimento, né? Então, a faculdade, ela é fundamental, não é para te dar o diploma, é lógico que o diploma também é importante, você ter o diploma, mas não adianta nada você estar com o diploma na mão, não vai entender nada. O cara manda você resolver lá uma equação, lá, resolver um probleminha lá, você não sabe. Então não adianta nada. O conhecimento é que vai fazer você conseguir oportunidades melhores na vida. Tá? Então tudo isso, ao longo do curso, a gente vai abordar esse tipo de assunto. Então aqui, nós vamos falar sobre o papel da gestão de pessoas e o endomarketing. Gente, endomarketing também é um assunto que na unidade 1, daqui a pouco nós já vamos estar falando, que eu amo.
O que é o endomarketing, professor? O que é o endomarketing? É exatamente aquilo que eu vinha falando aqui, ó, da empresa criar um clima de trabalho saudável, né? O que é endomarketing? Endo é dentro, marketing, né? O marketing interno. Marketing interno. As empresas bacanas hoje, as empresas hoje que estão aí sobressaindo no mercado, aí ganhando mercado, elas já descobriram que mais importante do que ela fazer o marketing externo é ela fazer o seu marketing interno, cuidar da qualidade de vida dos seus profissionais, cuidar de bons treinamentos, desenvolvimento de pessoas. Nós vamos falar sobre educação corporativa, né? Eu estava falando com uma turma minha, gente, a gente viu aí essas crises aí que nós vemos passando, crise econômica no nosso país, desde 2014 que começou essas crises. Quantas empresas fecharam? Quantas empresas não fecharam, mas estão aí sobrevivendo com um balão de oxigênio? Qualquer momento vai fechar. Estão aí sem saber o que fazer, por causa da crise. E, ao mesmo tempo, gente, eu conheço empresas por aí que estão crescendo. Olha que coisa interessante. Veio a crise, um monte de empresa fechou. E outras empresas cresceram. Continuaram contratando gente, continuaram abrindo novas filiais, continuaram lançando novos produtos, continuaram conquistando novos mercados. E aí você, gente, vai analisar por que esse fenômeno ocorre. Pode perguntar aí para consultores de empresas, para vocês verem que a resposta vai ser a mesma. Essas empresas, elas já entenderam esse conceito de cuidar da parte interna dela, cuidar do seu funcionário, cuidar das pessoas que estão ali dentro. E aí, para isso, existe o endomarketing, o marketing interno. Tá? Então, nós, no momento oportuno, no final da unidade 1, nós vamos falar sobre isso. Depois vem, a unidade 2, que é maravilhosa, essa unidade 2, é aí que nós vamos ver toda a evolução daquilo que eu falei lá, do RH dentro das empresas. Nós vamos começar lá em 1900. Vamos ver todo esse processo evolutivo. Começou com o DP, aí mais ou menos em 1950 surgiu o RH, surgiu o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. Isso veio evoluindo, chegou em 1990, mudou para gestão de pessoas. E agora ela vai evoluindo para gestão estratégica de pessoas. E aí isso não tem fim, sabe? Mas cada vez mais, o ser humano está sendo a chave da atenção dentro das empresas. Tá? E a gente termina falando de consultoria interna em RH. E aí depois, gente, vem uma unidade que essa talvez seja assim, importantíssima. Eu adoro falar de recrutamento e seleção. Apesar de que muitos de vocês têm uma matéria separada só de recrutamento e seleção, mas aqui também eu abordo diversas formas. Cada professor tem o seu ponto de vista. Eu já mexi muito com recrutamento e seleção, estudei recrutamento e seleção demais. Outra coisa bacana, remuneração e benefícios. Gente, importantíssimo, o que muito pouca gente hoje dá valor, né, remunerar. Tem muita empresa aí que acha que é só pagar o salário do funcionário lá e pronto. O salário dele é só aquilo. E, gente, tem uma série de teorias por trás da forma como você remunera o seu funcionário. O salário é importante? É, mas tem uma série de outras coisas, de benefícios. Tem uma remuneração estratégica, né, por trás de tudo isso aí. Outro dia eu vi um post que o cara colocou lá no LinkedIn, falando de salário emocional. Olha que conceito moderníssimo. Salário emocional é aquilo que eu falei, o clima de trabalho, sabe? O reconhecimento que a empresa te dá. Isso não é o seu salário, mas a pessoa tem aquilo como parte do seu salário, sabe? Ela quer continuar trabalhando naquela empresa porque ela é reconhecida, ela é valorizada, né? Então, tem uma liderança lá dentro lá que faz todo esse papel de valorizar o ser humano, de treinar o ser humano, compartilhar conhecimento com os funcionários. Então, isso é fundamental. A gente vai falar sobre isso. E encerramos o assunto falando de outros subsistemas aí
e que eu gosto muito de priorizar o que eu falei aqui, a responsabilidade social. Tem um assunto aqui que eu estou vendo com um amigo meu, se ele pode vir, de vez em quando ele faz isso para mim, ele vem participar com a gente para falar sobre higiene e segurança do trabalho. Porque é um assunto que eu estudei e tal, mas eu não trabalho, eu não sou dessa área de segurança do trabalho, tenho um certo conhecimento, mas aí, se eu puder fazer com que esse meu amigo no dia venha falar que ele é dessa área de segurança do trabalho, então eu gosto muito, que ele fala com, né, um conhecimento mais da área específica mesmo, tá? Mas eu termino falando lá no finalzinho, no final de novembro, sobre responsabilidade social, que aí eu gosto muito de falar, tá? E aí a gente encerra a matéria. Pessoal, só para a gente dar uma pausazinha, para eu ver se tem alguma dúvida, ó, deixa eu aproveitar e já falar das avaliações, que depois eu fico aberto aí para esclarecer, antes da gente dar o intervalinho, fico aberto para a gente esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado até agora, aonde eu falei, tá? Com relação às provas, pessoal, vocês devem saber, pelo menos uma boa parte de vocês sabem, que são 3 provas, a 1, a 2 e a 3. Mas mesmo você sabendo, eu gosto de dar uma frisada para que depois o aluno não venha com a desculpa de que não sabia que era assim. Então, olha só, essa A3, na verdade, ela funciona meio que como se fosse uma segunda chamada, não é? Você não é obrigado a fazer a 3, o aluno não é obrigado a fazer a 3. Mas ele, por exemplo, teve algum problema sério, não fez a 1, teve algum problema, não fez a A2, perdeu o prazo para enviar a A2, ele tem a A3, que vai substituir uma das duas. Ou o aluno pode fazer a A3 também para tentar melhorar o CR dele, melhorar a média, a nota dele. Fez a A1, fez a A2, passou. Só que ele passou lá com média 7. E ele achou que poderia ter ficado com uma nota melhor e quer tentar melhorar a nota. Ele pode fazer a A3 sem problema, que em momento algum não tem a menor chance dele piorar a nota dele. Se ele fez a A1, fez a A2, ficou com a média 7, se ele fizer a A3 e tirar 0, ele vai continuar com a média 7, porque essa A3 vai ser descartada. Vai ser aproveitada as duas maiores notas dele, tá? Para fazer a média. Então, se você no final quiser fazer a 3 para tentar melhorar a sua nota, pode fazer, que eu te garanto que jamais a sua nota vai ser nada. Tem aqui, ó, então, a prova que vale 8 e uma APS que vale 2. Essa prova hoje, nesse período, ela também vai ser, como foi o período passado, ela é também um trabalho de pesquisa, porque a gente vai continuar até o final do período por videoconferência, remotamente. Então, eu vou dar um trabalho, a prova é individual, vou dar um trabalho para você. No dia 1º, olha lá, a semana de provas, a da A1, é no dia 1º ao dia 7/10. Qualquer mudança que haja, eu comunico com antecedência, mas pelo menos o calendário acadêmico, essa que é a nossa semana. Então, no dia 1º, eu disponibilizo a prova para você. Na nossa aula dessa semana, eu vou explicar a prova toda, o que você deve fazer com aquela prova. Gente, as minhas provas, eu costumo colocar até os links dos sites onde você vai achar aquele assunto lá para você pesquisar melhor. Está baseado no nosso material, a nossa primeira prova, A1, é a unidade 1 e unidade 2. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos. Para mim, o objetivo de dar prova não é ficar dando prova para acabar com a vida do aluno, não, simplesmente para o aluno aplicar ainda mais aqueles conceitos que a gente viu e se desenvolver ainda mais. Eu vou explicar essa prova tintim por tintim. E assim também a APS. A APS você até vai ter um prazo maior, porque quando a gente estiver encerrando a nossa unidade 1, eu já vou começar a trabalhar com vocês da nossa APS, e você vai ter até a data da prova, que é o dia 7, a data limite para entrega, para me entregar tanto a prova quanto a APS. Então, gente, não tenham medo, não tem problema, não vai ter problema nenhum para ninguém. A nossa A2, a mesma coisa. É uma prova valendo 8, que eu vou, lá, no dia 26 eu posto a prova. Na nossa aula eu explico a prova tintim por tintim.
você vai ter até o dia 2 para me mandar pelo Classroom. E, gente, essa prova lá pelo Classroom, eu também estou achando isso bom demais. Eu até mesmo depois que voltar à aula presencial, eu acho que o sonho meu era a faculdade manter esse sistema de prova pelo Classroom. Sabe por quê? Eu acho bacana. É bom tanto para mim quanto para o aluno. Porque o aluno me manda a prova pelo Classroom de forma que só eu vejo a prova. Você pode ficar tranquilo que nenhum outro aluno vê a prova do seu colega. Eu pego a sua prova, eu baixo ela lá dentro do Classroom, eu corrijo, eu já aponto para você aonde você errou, o que você errou, como deveria ter sido feita a sua resposta, os pontos que eu descontei e te devolvo a prova dentro do Classroom. Então, olha que bacana. Te devolvo lá a correção lá para todos os alunos. Sabe? Então, são 3, se eu não me engano, 3 ou 4 questões a prova. Acho que são 3 questões. Aí acertou a primeira, ok, questão correta. Acertou a segunda, ok, questão correta. A terceira não foi muito bem, eu vou mostrar para você. Você errou isso, errou aquilo. O conceito correto era esse. A resposta deveria ter sido dada assim, assado. Estou descontando um ponto. Descontei um ponto do aluno. Aí você até sabe aonde você errou, por que você errou, como deveria ter sido a sua resposta. Então, é bem legal. E aí, como eu falei, A3 é opcional só se você precisar. Para encerrar, e a gente dá um intervalo e eu verificar se você tem dúvida, eu só gosto também de falar do livro. Nós temos um livro, pessoal, que é um livro de cabeceira. Tem vários livros. Tem uma bibliografia básica, tem uma bibliografia complementar. Só que, pessoal, tem alguns livros. Depois eu vou ler ali o que está ali que o pessoal falou no chat e respondo, tá? Viu, Samanta? Já eu vejo a sua pergunta aí. Olha só, gente, o nosso material, deixa eu só mostrar rapidamente para você ver, eu não vou ficar aqui agora me estendendo demais sobre o livro, porque cada unidade, por exemplo, a nossa unidade 1, está aí na tela. No primeiro slide, eu coloco os livros, de onde eu tirei. De onde eu tirei o que está nessa unidade. E eu ainda, pessoal, tenho até o cuidado de colocar, olha lá para você ver, até a página. Normalmente eu coloco até a página de onde eu tirei isso, olha lá, Livro do Chiavenato. É um outro livro, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas. Esse outro livrinho do Chiavenato aqui, Deixa eu ver se eu acho ele, esse aqui. Tirei lá da página 18, tem na biblioteca, né? Então, eu vou até apontando para o aluno aonde que está lá no livro aquela matéria lá. Caso ele não pôde ver a aula, ficou com dúvida, assistiu a aula depois em casa, ficou com dúvida, quer pegar o livro na biblioteca para estudar, ele já vai direto lá no livro certo, na página certa, sem precisar perder tempo, ficar procurando no livro aonde que está aquela matéria. Então, pessoal, esse livro aqui, que eu gosto muito de falar dele, porque é um livro de cabeceira. E eu gosto de deixar sempre claro para o aluno, para já esclarecer se precisa ou não comprar o livro. Todo aluno me pergunta, professor, esse livro é tão caro, precisa comprar o livro? Então, olha só o que eu tenho para falar. Se você está fazendo, por exemplo, administração de empresa, ou, por exemplo, está fazendo engenharia da produção, aí você tem que avaliar que área você vai seguir. Por exemplo, se você está fazendo administração de empresa, mas vai seguir, você já definiu, você já está no meio do curso, você já está caminhando para a reta final do curso, e você já definiu que você quer seguir na carreira na área de finanças. Ou tem outro aluno que quer seguir na área de marketing, ou tem outro aluno que quer seguir na área de estratégia empresarial, quer fazer depois um MBA em gestão estratégica de negócios e tal. Então, gente, não há necessidade do aluno que já definiu que vai seguir na área de finanças, não há necessidade dele comprar esse livro. É um livro caro. Aqui com o nosso material ele é um resumo mesmo do livro aqui, vai dar para o aluno entender o conceito do que ele precisa entender. Se o aluno está fazendo, ele está indo para a reta final do curso, e ele já definiu que ele quer seguir na área de RH,
Ou então, se o aluno está fazendo RH, Faculdade de Recursos Humanos, então, gente, eu acho que é imprescindível. Não precisa ser agora, não. No momento oportuno, quando sobrar um dinheirinho, eu acho que você deve, se você vai seguir por essa área de finanças, desculpa, se você definiu que vai seguir por essa área de RH, eu acho que compensa você comprar esse livro. Tem outros livros muito bons aí no mercado. Esse aqui não é o único livro que existe, né? E nem assim, eu não sei, de repente pode até haver algum livro melhor, mas pelo menos dos livros que eu conheço, esse livro aqui, gente, ele é fantástico. Sabe por que eu gosto dele também? Porque o Avienato, eu acho ele um autor incrível. Ele tem uma forma de falar, de se expressar, que é fácil de você ler e entender a matéria. Sabe, eu tenho aqui um monte de livros que eu comprei, me falaram que era bom, depois você começa a ler o livro, você vai lendo, você começa a não entender muito bem o que o cara está falando, o cara fala com uma linguagem difícil, sabe? Então eu acho... Esse aqui do Avienato, ele é gostoso, você vai lendo, você vai entendendo a matéria e ele vai te dando vontade de você continuar a ler o livro, a entender o negócio, porque é claro a forma com que ele fala. E esse livro, ele não é um livro que o aluno, olha a grossura dele, não é um livro que o aluno vai comprar e vai ler em 2 semanas, 1 mês. Então, por isso é que eu falei, esse livro, ele é aconselhável para aquele aluno que realmente vai seguir na área de RH. Porque, gente, ele é um livro completo, ele fala de tudo. Ele tem aqui, ó, quer ver para você ver, ó, ele tem um capítulo que ele fala de recrutamento e seleção. Ó, quer ver mostrar para você aqui, ó, capítulo, ó, recrutamento de pessoas. Um capítulo falando só sobre recrutamento, que a gente vai ver aqui. Depois, tem um capítulo falando só de seleção de pessoas. Sabe? Aí tem um capítulo falando só de avaliação de desempenho, tem um capítulo falando de treinamento e desenvolvimento. Então, ele tem um capítulo destinado a cada uma das áreas de recursos humanos, é muito completo e é uma leitura gostosa. Tá? Agora, se você não vai seguir pela área de RH, eu não vejo tanta necessidade de comprar o livro. Ah, gente, até porque, gente do céu, lá ia me esquecendo. Falar uma coisa boa para vocês, eu vou fazer aqui agora, antes que eu me esqueça. Eu consegui esse livro em PDF. Ah, não, professor, eu não acredito que o senhor vai fazer isso por nós. Vou compartilhar o livro. Vou compartilhar o livro aqui agora, em PDF. Quer ver? Só ligar meu WhatsApp aqui no computador, peraí. Antes que eu me esqueça, já vou mandar o livro lá agora para você, ó. Nossa, professor, o senhor é benevolente demais. Sim, tem que ser. A gente precisa ser benevolente com o aluno. Ó, gestão de RH, segunda-feira. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Ó, GP Avienato, já está até ali na agulha, ó. Nossa, professor, você não vai fazer essa caridade para a gente, não? Vou sim. E agora, ó. Quer ver? GP Avienato, gestão de pessoas. Ó, olha lá que gracinha, ó. Acabei de mandar para vocês o livro em PDF. Que aí você nem precisa... Ah, tem que comprar esse livro. Não, o PDF muito bom. E é aquele ali. É aquele livro ali mesmo, a versão original, a última versão do livro, completo, tá? E a gente vai usar esse livro muito aqui no nosso curso. Vai usar muita coisa desse livro aí. Pessoal, então, olha só, vou programar um intervalozinho com vocês, porque a parte de apresentação eu já encerrei. Eu vou dar um intervalo, eu vou voltar e já vou iniciar a unidade 1. Por que que hoje, gente, eu já vou entrar, vocês me desculpem, mas eu tenho que já dar um chute inicial e dar uma adiantadazinha, pelo menos alguns slides, aí vou falar pelo menos uma primeira parte da unidade 1 aí, eu já pretendo falar hoje. Por quê? Pessoal, infelizmente, olha só, é uma matéria tão bacana que a gente tem pela frente para ver, e a gente, infelizmente, está com uma série, olha aqui, ó, quer ver? Vou ler para vocês aqui do nosso calendário. Para começar, nós não tivemos a aula semana passada. Eu tenho outras turmas de RH que na semana passada eu já comecei a matéria. Nós já começamos a aula a partir de terça, então já perdemos uma aula.
Aí nós vamos ter o feriado no dia 7 de setembro, segunda-feira. Nós não temos aula. Depois para frente, feriado dia 12 de outubro. Né? 12 de outubro, não teremos aula. Depois, feriado dia 2 de novembro. Então, gente do céu. Só aí, olha só, nós vamos ter para a nossa A1, nós vamos ter 5 aulas apenas, enquanto outras turmas eu vou ter 7 aulas até a primeira prova, eu vou ter com vocês apenas 5 aulas, sendo que uma já é a de hoje. Então, depois passou a nossa primeira prova, aí eu tenho só mais 5 aulas, já é a segunda prova. Então, assim, é uma matéria muito bacana, muita coisa boa para a gente ver, e com um número muito reduzido de aulas, infelizmente, em função dos feriados, tá? Então, hoje eu já vou ter que começar a matéria, já vou dar uma adiantadinha, mas é uma matéria, um assunto muito legal, o assunto de hoje. Gente, olha só, antes que eu realmente dê o intervalo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta lá sobre os capítulos, as unidades, sobre a prova, sobre a PS? Ficou alguma coisa lá que eu deixei de falar, que não ficou muito claro para você? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não, professor, acho que ficou muito claro a sua apresentação inicial. Só dá um gostinho de vontade de não querer sair daqui da frente do computador e iniciar logo a aula. Eu tenho uma dúvida, professor. Sim. Não necessariamente sobre a prova em si, não. No semestre anterior, quando começamos a ter aulas remotas, as primeiras avaliações foram disponibilizadas para a gente uma semana antes, né? E daí o pessoal me pediu e tal, e na A2 foi liberada 2 semanas antes da data prevista oficial para entregar. Você sabe dizer se isso vai ser mantido, se vão disponibilizar a prova 2 semanas antes para a gente entregar, ou se será uma? É a Samanta que está falando, né? Isso. Minha querida, olha só, eu não sei te informar ainda não, sabe por quê? Isso ainda não foi passado ainda certo para os professores. Lá pelo meado de setembro é que a gente faz uma reunião de professores por videoconferência com a coordenação, e é aí que a coordenação define, bate o martelo e fala, olha, a prova será para ser disponibilizada tantos dias antes. Está entendendo? Então, a gente ainda não está sabendo, não. Não falaram nada para a gente. Entendi. Não, é só para saber. Assim, porque a gente vai ter pouco tempo, né? Principalmente essa aula, seria interessante a gente saber, mas a gente chega junto na Siciliana. Eu vou, assim que eu souber, eu aviso com antecedência para vocês. Não, mas nós somos alunos também que ficamos em cima da Siciliana. Tá certo, tá certíssimo. Tá pagando, tá estudando, tá pagando, tem que ficar em cima, tem que cobrar. Tá certíssimo. Tá bom, obrigada. Pessoal, olha só, eu vou dar um intervalozinho, vou dar uma missãozinha para vocês. Vou mandar lá no grupo agora, já. Eu estou mandando agora, no intervalo, 2 vídeos bonitos, que é de um autor que eu amo, de um palestrante. Eu falei lá no início da aula lá, que é o Valdez Ludwig. Vocês vão amar o vídeo desse cara. Então, eu vou postar lá agora, que aí eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos, que aí é aquele intervalo para você tomar um lanche, tomar uma água. Tem alunos aí que devem ter chegado esbaforido, correndo do trabalho, teve nem tempo direito de comer um negócio qualquer. Então, é 10 minutinhos para você dar uma relaxada, tomar uma água, tomar um café. E quem tiver a oportunidade, enquanto isso puder já ir assistindo o vídeo, que aí eu vou voltar falando da unidade 1 já, e já tem tudo a ver, esse vídeo dele, são 2 vídeos, e tem tudo a ver com isso que a gente já vai começar falando. Deixa eu achar o vídeo aqui da turma, na turma da semana passada, eu já tinha compartilhado lá. Ó, os 2 vídeos, vídeo Valdez Ludwig 1, Valdez Ludwig 2, 6 minutos cada vídeo. Quem não tiver como ver agora, não tem problema não vai atrapalhar em nada não. Mas, veja depois, né? Mas quem puder, agora, nesse intervalozinho aí, se tiver um tempinho, ver pelo menos um vídeo, quem puder ver os 2, melhor.
Eu também vou lá abastecer minha água, tomar um lanchezinho rápido ali, 10 minutinhos eu estou voltando, que aí eu já vou iniciar a unidade 1 e a gente tem coisas para comentar. Durante esse início da unidade 1, já tem coisas que é relacionada a esses 2 vídeos do Valdez Ludovico. Pessoal, já 10 minutos eu estou voltando aí, tá bom? Beijo para todos aí, daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos dando sequência aqui, que eu vou dar uma adiantadinha na matéria, para que a gente não fique atrasado com relação às outras turmas, que eu já dei uma aula na semana passada. Então, essa unidade 1, chamada Evolução na Gestão de Pessoas, eu peguei esses livros aí para construir essa unidade. Eu tiro um pedaço de um livro daqui, um pouco do livro daqui, todos esses livros eu já li eles todos, então tudo que eu via, sempre que eu vejo uma coisa num livro que eu acho assim, que tem a ver com aquela parte da matéria que eu estou falando, eu trago aquele assuntozinho novo, boto ali na matéria, tá? Mas o livro básico nosso, como eu tinha falado agora recentemente, é esse livro de gestão de pessoas do Chiavenato. Tem um outro livro do Chiavenato aqui também muito bom, Gerenciando com as Pessoas, mas eu uso uma parte menor do livro. Esse livro tem na biblioteca lá também. Tem um livro aqui do Pontes que eu uso mais no início. No início mesmo da unidade 1, eu uso muito desse livro aqui do Pontes, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas. E esse livro aqui também, que eu acho ele fantástico, O que os ricos sabem e não contam. Tá? Então, na hora que a gente entrar falando sobre cada um desses autores, aquele slide que eu tirei do livro daquele autor, eu aproveito e falo um pouquinho também sobre cada um desses livros aqui, a forma com que o autor trata desse assunto para a gente aqui. Então, vamos lá, pessoal. Para início de conversa, tem um textozinho inicial aqui, que eu falo o seguinte, ó. No mundo complexo e competitivo de hoje, a escolha das pessoas certas torna-se vital para o funcionamento da empresa e para o seu futuro. Pessoas bem selecionadas e bem posicionadas não somente contribuem para o adequado funcionamento da empresa, como também constituem um significativo potencial para incursões da empresa. O que eu estou querendo dizer com esse texto aqui? Significativo potencial para incursões da empresa. E principalmente lá no início, ó, no mundo complexo e competitivo de hoje, a escolha das pessoas certas torna-se vital para o funcionamento da empresa e para o seu futuro. Gente, eu falei recentemente com vocês que o que a gente tem visto, né, no mercado corporativo por aí afora, principalmente de 2014 para cá, é que a crise chegou no Brasil, se instaurou no Brasil. A gente viu uma série de empresas fechando portas, a gente está vendo aí uma série de empresas que ainda não fecharam, mas estão sobrevivendo com balão de oxigênio, né? Enquanto isso, outras empresas crescendo, outras empresas buscando novos mercados. Sabe, se você for analisar, como eu falei, o que essas empresas que não sofreram com a crise têm de diferente, exatamente isso ali, ó, escolha das pessoas certas, escolha dos melhores profissionais, e principalmente, não é só escolher os melhores profissionais, né? Manter esses profissionais das empresas. Então, você tem uma parte aí de um livro aí que a gente vai ver lá na frente, que o cara fala, você precisa escolher as pessoas certas e manter as pessoas certas. Agora, manter as pessoas certas na empresa, gente, é uma tarefa que não é muito fácil mesmo, não. E aí, essas pequenas empresas que a gente vê por aí afora, que não estão antenados nessas novas práticas de RH, não estão ligados a essas novas metodologias, ao que hoje esses profissionais estão falando, né? Igual você viu o Valdez ali falando, né? As empresas modernas hoje bacanas já entenderam que o ser humano é a chave da inovação. O ser humano é que inova. O ser humano é que traz, o que gera valor. O ser humano é que agrega valor para a empresa. O ser humano é que atende o cliente, gente. Né? As máquinas funcionam muito bem, as máquinas são muito bacanas. As novas tecnologias de hoje são muito legais e tal,
mas o ser humano é que é realmente a chave da inovação, o ser humano é que traz. Então, as empresas de hoje modernas, elas estão preocupadas, a gente vai ver lá no capítulo, lá na frente, de recrutamento e seleção, mas mais do que recrutar e selecionar bons profissionais, a empresa precisa atrair bons profissionais. Ó, quer ver? Tem um livrinho aqui que a gente vai falar muito sobre ele. Olha aqui para você ver esse livrinho aqui, ó. Esse aqui eu vou usar ele demais. Lá no capítulo que eu falo sobre recrutamento e seleção, nós vamos utilizar demais esse livrinho. Olha o que esse livro está falando, ó. Esse é um livro, gente, de seleção de pessoas, ó. É um livro de recrutamento e seleção, só que ele fala atração, ele fala de 3 conceitos: atração, recrutamento e seleção. Mas não é a mesma coisa, não, professor? Não. A gente vai ver lá na frente que o processo de recrutamento é um processo separado do processo de seleção. Recrutar é você atrair, você conseguir candidatos para o seu processo seletivo. Você está recrutando. Você anunciou suas vagas, o pessoal está lhe mandando currículos, o pessoal está se inscrevendo lá no seu site, está mandando currículos por e-mail, você está recrutando pessoas. Depois de recrutar, aí você vai selecionar. Tá? Isso tem várias fases, várias etapas que nós vamos ver. Agora, para você recrutar bons profissionais, para você selecionar bons profissionais, você precisa atrair. Tem empresas por aí, ó, que eu vi recentemente, aí, não sei o que eu vi uns casos, umas empresas que eu falei assim, Deus me livre de eu trabalhar num lugar desse. Não é? Nem vamos... Enquanto, ao passo que você vê empresas por aí, que a gente fica vendo às vezes, né? Eu estudo demais o mercado, estou de olho aí no mercado, o que essas empresas estão fazendo, pesquiso muito pela internet. Aí tem empresas que você vê, você fala assim, nossa senhora, vontade de mandar um currículo meu para essa empresa, vou mandar, como é que eu faço? Hoje eu não estou mandando, porque hoje eu estou, graças a Deus, eu estou muito feliz dando aula na Uniswan. Presto trabalho numa empresa durante o dia também, que estou muito feliz lá nessa empresa lá. Então, por enquanto, eu estou abrindo uma empresa de consultoria para mim. Esses 2 empregos meus vão me proporcionar eu também exercer um trabalho aí de consultoria ainda nas minhas poucas horas que eu tiver de folga. Então, hoje eu estou numa situação que eu estou fazendo, né, os meus planos para a minha vida pessoal, de abrir minha empresinha de consultoria e continuar onde eu estou lá e continuar, se Deus quiser, na Uniswan e tal. É o sonho da minha vida. Mas eu vejo assim, então eu vou falar, nossa, vontade. Hoje, se eu tivesse que mandar um currículo, se eu tivesse que procurar um emprego, era a primeira empresa que eu ia buscar. Sabe, de tão bacana que a gente vê as ações que a empresa está fazendo, para a imagem da empresa. E vocês aí que estão, né, procurando emprego, aqueles que estão ainda numa situação de estar procurando emprego, eu tenho certeza que de vez em quando vocês veem uma empresa e você fala, nossa senhora, como é que eu mando um currículo para essa empresa? Como é que é a empresa que eu queria trabalhar? Porque essa empresa, ela cuida da sua imagem, né, de uma certa forma, ela faz esse trabalho de endomarketing, ela faz esse trabalho de cuidar do seu funcionário, da qualidade de vida do seu funcionário, e ela divulga isso como uma forma de atrair, porque essa empresa, ela quer atrair os melhores profissionais do mercado, porque ela sabe que para ela continuar competitiva e para buscar essas incursões da empresa. O que é incursões? Buscar novos mercados, abrir novas frentes de trabalho, né, lançar novos produtos ou lançar os produtos que ela trabalha aqui hoje em novos mercados. Para a empresa conseguir isso, ela precisa das melhores pessoas. A gente vai ver que é o chamado capital intelectual, capital humano, o conhecimento das pessoas. Né? Gente, eu costumo dar um exemplo, falar de um caso que aconteceu comigo uma vez, eu falo para os meus alunos, de um fato que aconteceu comigo que é interessante. Eu estava numa fase da vida, começando a dar aula, e naquela época eu estava mais focado no curso de marketing, tá? E aí eu tinha um amigo meu que trabalhava numa grande empresa multinacional aí,
tem um grande amigo meu e eu estava conversando com ele sobre planejamento estratégico, essas coisas que eu estava dando aula. Ele me falou, nossa, Mineiro, sabe o que eu tive acesso lá na minha empresa? Eu tive acesso ao planejamento estratégico dela. Eu falei, nossa, cara, tem jeito de você me mandar? Eu não vou compartilhar isso com ninguém, não. Mas eu quero falar para os alunos meus como é que é feito o planejamento estratégico lá da empresa de vocês. Então, ele foi e me mandou. Sabia que eu era uma pessoa ética, que eu não ia sair mandando o planejamento estratégico para os outros, assim, por aí afora. Me mandou para eu ver. Gente, eu fiquei, assim, impressionado de ver um planejamento estratégico dessa empresa. Sabe por quê? Esses departamentos de marketing estratégicos dessas grandes multinacionais aí, eles fazem um planejamento estratégico para daqui a 20 anos. É a coisa mais impressionante que você pode ver. Eles têm um planejamento de curto prazo, que é do próximo ano até os próximos 5 anos, que é considerado aí um curto prazo. O que a empresa vai estar fazendo daqui a 3 anos? O que a empresa vai estar fazendo daqui a 4 anos, a 5 anos? E depois eles já começam a prever o que a empresa vai estar fazendo daqui a 7 anos, 8 anos, 9 anos. E isso, gente, o cara vai falando, vai colocando no papel, no planejamento estratégico, com toda a riqueza de detalhes, sabe? Daqui a 7 anos a empresa vai estar abrindo uma filial na Argentina, e essa filial, a empresa vai contratar 800 funcionários, a empresa vai produzir isso, aquilo, vai ter tantos funcionários nesse setor, tantos funcionários naquele setor, tantos funcionários disso, vai ter que ter funcionários com conhecimento disso, daquilo. Aí começa, daqui a 12 anos, 13 anos, a empresa vai estar abrindo uma filial lá na China, desse jeito. E vai dando, assim, com riqueza de detalhes. O que essa empresa vai fazer lá na China? O que ela vai lançar? Que tipo de pessoas ela vai ter que ter? Sabe? Então, é uma coisa... E aqui, aí eu fui e perguntei para esse amigo meu, gente, ele já estava lá há muitos anos nessa empresa. E, normalmente, esse planejamento é cumprido? A empresa consegue realmente concretizar? Ele falou, pior que consegue. Parece que o cara tem uma bola de cristal, que ele está prevendo aquele troço tudo lá daqui a 15 anos o que a empresa vai estar fazendo, ele já está prevendo aqui hoje, e a empresa luta para conseguir concretizar aquilo. Então, são isso aqui que eu estou falando aqui, esses potenciais de incursões da empresa. Para a empresa conseguir atingir isso, concretizar esse planejamento que ela faz para o futuro, gente, o principal recurso que ela tem que ter é recurso humano. Sabe? É lógico que também depende de recursos financeiros, mas se ela tiver bons recursos humanos, gente, essa empresa vai conseguir bater suas metas, ela vai conseguir bater seus objetivos, atingir seus objetivos, e o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Ela, com certeza, ela vai ter recursos financeiros para fazer investimento no futuro. Então, gente, olha lá, construir e manter uma efetiva organização humana vem ser uma das mais importantes funções gerenciais. Eu vi outro dia aí uns livros nas livrarias aí, um livro agora, o cara falando de organizações humanas, sabe? Parece que realmente o pessoal de hoje entendeu que a empresa ela é feita de pessoas, não de máquinas. As pessoas são as coisas mais importantes, os recursos mais importantes que tem dentro da organização. Então, a equipe constitui a ferramenta básica por meio da qual o executivo alcança resultados e agrega valor à empresa. É a equipe da empresa ali, são as pessoas e não as máquinas. Você viu no início do vídeo do Valdez, ele fala, as empresas bacanas de hoje entenderam. O principal recurso que ela tem hoje dentro da empresa lá são os seres humanos. O ser humano é a chave da inovação. O ser humano tem que estar trabalhando feliz. O ser humano tem que acordar cedo, gente, e falar assim, puxa, que bacana, estou indo para mais uma semana de trabalho, tem prazer em ir para a sua organização trabalhar. Olha que coisa interessante, que informação interessante que esse cara trouxe aqui para a gente. Gary Becker é um professor da Universidade de Chicago, né, nos Estados Unidos. Ele escreveu num livro dele o seguinte, olha lá, os países mais ricos financeiramente, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, têm também o capital humano mais alto.
é uma consequência direta do sucesso econômico desses países. O capital humano não é o único fator de saúde do país, mas é um fator vital, é principal. Então, gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês agora que é até meio triste, sabe? É até meio triste de ouvir, mas é a realidade, gente, é a realidade. Eu vou falar para vocês o seguinte, lá nos Estados Unidos tem uma faculdade, para você ver assim, ó, por que os Estados Unidos é isso que eles são, né? Tem a NASA, é a maior potência do planeta Terra. Os Estados Unidos é a maior potência econômica, a maior potência política, a maior potência financeira, né? As maiores faculdades do planeta Terra, as melhores faculdades do planeta Terra estão todas nos Estados Unidos. Por quê? Por que os Estados Unidos é tão superior a não só ao Brasil, a outros países da Europa, lá muito mais antigo que eles? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Recentemente eu vi uma coisa que é de assustar. A gente fica assim, sabe, dá até vergonha para nós brasileiros, enfim, infelizmente. Eu vi numa reportagem que lá nos Estados Unidos tem uma faculdade chamada Harvard, né? Vocês devem conhecer, muitos de vocês já ouviram falar. A Harvard é a principal faculdade do planeta Terra. É a maior e melhor faculdade do planeta Terra, onde é desenvolvido as maiores tecnologias, das principais faculdades do planeta Terra. O que a Harvard gasta anualmente, o que ela investe em pesquisas de mestrado e doutorado e pós-doutorado, né? Que são pesquisas de desenvolvimento de novos produtos, pesquisas de desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisa de desenvolvimento de novos remédios, pesquisa de desenvolvimento de tudo hoje, em todas as áreas. O que ela gasta nessas pesquisas durante um ano, gente, até dói para a gente falar isso. É 4 vezes mais do que a soma do investimento de todas as federais do Brasil. Eu vi isso assim, gente, me deu vontade de enfiar a cabeça debaixo da mesa de vergonha. Eu falei, Jesus amado. E agora, vamos parar para a gente raciocinar nesse número. Porque quando eu falo assim, todas as federais do Brasil, na cabeça de vocês passa assim, né? Uma federal por estado, né? E não é. Olha só, vamos pegar lá Minas Gerais. Em Minas Gerais eu estou falando, tem a UFMG, tem a Federal de Uberlândia, tem a Federal de Juiz de Fora, Federal de Viçosa, Federal de São João del Rei, e por aí vai. Um monte de federais em Juiz de Fora. Pega aqui no Rio de Janeiro, você tem a UFRJ, você tem a Federal Fluminense, você tem a Universidade Federal Rural e mais outras que tem por aí afora. Então, pega lá no Paraná. Cada cidade daquela tem uma federal lá, no Rio Grande do Sul. Então, gente, eu não sei nem quantas federais existem no nosso país ao todo, a soma de todo. E aí, se você pegar tudo que é investido em todas as federais do Brasil, é 1/4 do que somente a Harvard, somente uma faculdade dos Estados Unidos investe. Então, gente, por aí você começa a entender por que os Estados Unidos é aquilo que eles são. E esses outros países aí, o Japão, a Alemanha, se você for parar para analisar o que eles investem também, é um número astronômico. Eles investem no capital humano, eles investem em pesquisa, no ser humano. Por isso que são o que são. E aí, gente, eu não estou aqui querendo falar mal do Brasil, não é isso não, por favor, né? Mas, gente, infelizmente nosso país ele deixa mais a desejar, mas é muito, né? Se a gente for parar, isso é uma coisa que não sou eu que falo, não, né? Não quero que depois o aluno fique falando, o professor Mineiro fica falando mal do Brasil. Não sou eu, não. Vai lá no site do IBGE e vai fazer uma pesquisa para você ver que coisa horrorosa. Vai lá e pesquisa lá o Índice de Desenvolvimento Humano dos Países pelo mundo afora. O Brasil é lá, está em 176. O Brasil fica atrás, gente, de países muito piores que o nosso aqui da América do Sul, Bolívia, Venezuela. O Brasil fica atrás desses países. O Brasil fica atrás de certos países lá da África, aqueles países pobres da África. Tem o IDH, é mais alto do que o do Brasil. Aí você pega índice de analfabetismo, o Brasil é um dos piores. Aí você pega, em compensação, índice de corrupção, está entre os primeiros. Né?
Então, aí, por aí você vê por que o nosso país é desse jeito. O investimento que é feito no capital humano nosso aqui é baixíssimo, né? Então, gente, é triste, mas E aí, gente, o que o autor aqui, isso aqui é tirado desse livro do Pontes, ó. Ele fala, essa afirmativa é válida não só para um país, mas também para uma organização. Então, se você comparar, realmente, por que tem certas empresas que são tão evoluídas e que crise nenhuma abala aquelas empresas, enquanto tem outras que, na menor crise que aparece, fecha as portas da empresa? É porque aquelas empresas bonitas investem no capital humano, elas investem no ser humano, elas investem em treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, elas investem em avaliação de desempenho, elas investem em treinamentos, em cursos, pagam faculdade para os seus funcionários, cuidam da qualidade de vida dos seus, principalmente cuida da qualidade de vida dos seus funcionários. Então, essa empresa, ela tem lá, gente, uma equipe de profissionais altamente treinados e motivados, felizes, trabalhando, sabe? São essas empresas que a pessoa acorda de manhã cedo e vai toda feliz para o trabalho, pensando assim, graças a Deus, mais uma semana feliz de trabalho. Então, gente, ó, na era do capital humano, última frase aqui, as pessoas passaram a ser o fator vital de competitividade dessas empresas, nesse mundo de avanços mais rápidos, da tecnologia e do comércio globalizado. Não é? Olha lá, gente, vamos parar para raciocinar sobre uma coisa aqui agora, que eu acho bacana de raciocinar. Que economia que é essa que nós estamos vivendo, gente? Né? Nós estamos vivendo uma nova economia, um mundo hoje que vocês nasceram e estão vivendo, gente, é muito, mas muito diferente do mundo em que eu era criança e principalmente dos nossos pais, dos nossos avós. Analisando a história, gente, nós vemos momentos que marcaram rupturas na maneira de produzir. Eu não falei aqui da 1850, da Revolução Industrial, né? Foi assim a revolução da termodinâmica, a consequente invenção das ferrovias, foi assim com a revolução da eletrônica, do desenvolvimento do automóvel. Nós vimos isso nos livros de história, né? Nós estudamos, quando a gente estava lá na 5ª, 6ª, 7ª série, nós estudamos que em 1850 teve a Revolução Industrial. Agora, gente, nós estamos passando por uma nova revolução, um novo período de revolução. Nós aqui, de repente, não paramos para analisar ainda, mas nós estamos vivendo a revolução tecnológica. Gente, daqui 300 anos, 200, 300 anos, nossos netos, bisnetos lá, eles vão estar sentados na cadeira da escola estudando, o professor mostrando para ele. Nos anos 1990, começou a revolução tecnológica. Isso vai, daqui 300 anos, é o que vai estar escrito nos livros de história. E nós estamos vendo isso ao vivo e a cores. E olha aqui o que o autor fala agora, o que conta é o transporte virtual de ideias. O aspecto central dessa nova economia é que as pessoas e empresas podem se comunicar em tempo real em todo mundo através da internet. Então, gente, eu vou convidar vocês para fazer uma reflexão comigo aqui, hein? O que eu quero dizer para você entender o mundo que nós estamos passando e para onde que isso vai. Deixa eu ver aqui, a Samantha falou, da vergonha eles são o primeiro do mundo, têm muito interesse no conhecimento, infelizmente, Samantha, por isso é que eu falei lá no início da aula, as empresas brasileiras hoje é que são responsáveis por, nós precisamos fazer uma mudança nesse país nosso, e é esse tipo de mudança, botar gente na escola, empresas investirem no capital humano, empresas investirem em conhecimento, empresas investirem no seu funcionário, já que o governo nosso não está tão preocupado assim, de um modo geral, tá? Estou aqui falando do governo, gente, por favor, não estou aqui querendo falar mal de Bolsonaro, não é nada disso, não. É de um modo geral. É de um modo geral. Né? O governo, todos os governos estaduais, as prefeituras, né? Você vê prefeituras aqui do Rio de Janeiro que o negócio lá é corrupção pura. Não adianta nada ter o melhor presidente, a mentalidade da prefeitura não muda. Né? Por aí afora, o que a gente vê de corrupção, de escândalo. Gente, não é uma coisa horrorosa. Essa mentalidade tem que partir de cada um de nós. Mas o que eu queria chamar vocês para fazer uma reflexão? Gente, eu vi o nascimento da internet. Eu vi.
talvez muitos de vocês não viram nascer. Eu vi. Eu estava lá no interior de Minas ainda, trabalhando com meu pai, que a gente tinha colocado um computador lá meu pai tinha um comérciozinho lá e tal, colocamos um computadorzinho. Logo que o computador foi em 1993, o computador surgiu no mundo, começou a se popularizar, lá no interiorzinho de Minas. Primeira oportunidade que deu, nós botamos um computadorzinho lá que era só para cuidar do estoque, do comércio, para fazer aquela vendinha. Não existia internet ainda. Eu estava começando a ouvir falar de internet, nem sabia o que era isso. 1993. Quando veio, gente, em 95, eu me lembro direitinho. Eu gravei o ano. 1995. O cara que dava manutenção lá no computador lá da nossa lojinha lá, chegou lá pra gente, falou, eu vou instalar para vocês aqui agora a internet. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu já ouvi falar, mas ele falou, não, internet. Você vai poder fazer pesquisa, um monte de coisa legal. Eu tinha ouvido falar, não sabia o que era. Não existia celular, nem nada disso, não. Né? O cara foi lá e instalou a internet lá e tal. Gente, era a coisa mais arcaica que vocês podem imaginar. Era aquela internet de escada, um negócio lento, devagar, você não imagina como é que era. Mas foi aquele dia, a primeira vez que eu vi na minha vida. Aí o cara acabou de instalar, Samantha, foi até engraçado. É até engraçado hoje contar, sabe por quê? O cara acabou de instalar, falou assim, Dudu, lá eles me chamavam de Dudu. Dudu, tá pronto aqui, ó, instalei, ó. O navegador, sabe o que era um tal de Netscape? Não existia o Windows, não. O computador daquela época lá tinha uma tela preta, com um Czinho, com 2 pontinhos assim. Ó. Aí ele entrou nesse tal de Netscape e falou assim, o que você quer pesquisar aí? Qual assunto você quer pesquisar? Eu, naquela época, eu falei que no início eu sou músico, né? Naquela época eu estava ouvindo muito Raul Seixas, queria umas letras de música do Raul Seixas. Falei com o cara, falou, ó, então pesquisa para mim aí, Raul Seixas, que eu quero ver se eu encontro as letras do Raul. Cara, agora. Aí o cara digitou, Raul Seixas, deu Enter. Gente, o negócio começou devagarzinho a baixar a tela, assim, ó. Devagarzinho. Aí ele falou comigo, vai demorar uns 10 minutos, vamos ali na esquina tomar um café no bar? Eu falei, vamos. Fomos lá no bar tomar uma Coca-Cola com pastel. Não estou brincando não, gente. 10 minutos para entrar num site. A gente foi lá no bar, comemos uma Coca-Cola com pastel, uns 10 minutos, voltamos, estava acabando de carregar aquele site do Raul Seixas. Aí nós chegamos, esperamos um bocadinho, aí acabou de carregar. O cara falou, aí ó, site oficial do Raul Seixas. Eu olhei e falei, nossa! Gente, o negócio era arcaico. Sabe o que tinha nesse site? Só as fotos do Raul Seixas, só as letras da música e a história dele. Pronto. Só isso. Não tinha MP3, não tinha música para você baixar, não tinha nada desse troço, não. Era só baixava. Aí eu queria lá a letra da música Ouro de Tolo. Aí a letra Tolo, aí mandei imprimir a letra. Aí ele falou, deixa eu ler sobre a história do Raul Seixas. Fiquei lá lendo a história do Raul Seixas. Achei aquilo o troço mais fantástico do mundo. Nossa, que troço bacana. E aí o que a Samantha falou ali, gente, aquela internet de escada. Aí, sabe o que aconteceu? Eu acabei de ver os treinos do Raul Seixas. Ele falou, você quer pesquisar alguma outra coisa? Eu falei, quero. Eu sou cruzeirense, eu sou lá do interior de Minas, né? A pesquisa sobre o Cruzeiro. O cara digitou Cruzeiro Esporte Clube. Pá, enter. Vamos lá no bar tomar mais um café. Mais 10 minutos para carregar o negócio. Vamos lá no bar comer mais um pastel. 10 minutos para carregar o troço de novo. Aí voltei. Estava acabando de carregar. Gente, o negócio era atrasado demais. Mas eu vi isso. E aí, até naquele primeiro momento, eu nem vi muita utilidade. Primeiro que era lento demais. Não existia troca de informação. Não existia interação. Nem existia ainda negócio de Orkut, rede social, nada disso. Isso veio surgir lá em 2000 já e tanto, já. Isso veio devagarzinho evoluindo, até que depois de anos acabou essa internet de escada, aí a coisa deu uma melhorada. Toda a pastelaria ganhou dinheiro com a internet. Pois é, ué. Cada site que ia carregar ia lá comer 2 pastel, até dar tempo de carregar. Mas aí, gente, olha só, vamos dar uma evoluída então. O que eu quero que vocês reflitam? Quando nós chegamos em 2011, eu me lembro muito bem, 2011, foi a primeira vez na minha vida
que eu vi um cara usando o WhatsApp. Tenho certeza que em 2011 nenhum de vocês ainda usava o WhatsApp. Eu trabalhava numa empresa lá na zona sul do Rio. Eu tinha um colega meu de trabalho que trabalhava na Barra, sabe? Eu tinha um daqueles celulares antigos ainda, que não era smartphone. E não tinha essa visor desse jeito, não. Eu tinha um celularzinho antigo que eu mandava mensagem de texto, 2011. Mandava mensagem de texto, já achava aquilo moderno demais, né? Tal, mandando texto para todo mundo e tal. E aí eu vi um amigo meu lá, mandando mensagem no WhatsApp. Eu vi aquilo e falei, sei que é o WhatsApp? Ele falou, é. Eu falei, cara, eu já ouvi falar sobre o WhatsApp, eu não tenho ainda não. Por que você faz no WhatsApp? Ele falou, estou aqui agora mandando a mensagem lá para minha tia, lá da Bahia. Eu falei, mas mensagem eu mando no meu também. Ele falou, não, mas o WhatsApp eu posso mandar foto, posso mandar áudio, posso mandar vídeo. Aí eu falei, cara, então esse negócio é interessante, hein? Eu não tinha smartphone ainda não. Eu falei, não, a hora que sobrar um dinheiro eu vou comprar um para mim. Aí eu me lembro que isso foi 2011. 2013, gente, 2013 foi quando eu tive a primeira oportunidade de comprar mesmo um smartphone e instalar o WhatsApp, 2013. Olha para você ver. E aí agora, o que aconteceu? Gente, 2013 foi quando eu comprei um smartphone, instalei o WhatsApp, baixei o Facebook, instalei Instagram, aí já era um smartphone moderno, desses grandes, com a tela grande assim, e tal, Samsung, que aí a gente começou a aparecer esses aplicativos eles começaram mesmo em 2014, por aí, e aí que a coisa começou a se popularizar e começou a invadir a nossa vida. Então, se você for parar para pensar, gente, isso tem pouco tempo, aí eu estou falando de 6 anos atrás, apenas. Porque se você for pegar a história toda aí, 6 anos não é nada. Então, de 6 anos para cá, é que a nossa vida realmente ela deu um salto, um boom. Porque, pensa comigo aqui, em 2011, naquela época que eu tinha só meu celularzinho mais vagabundinho, naquela época, era comum, às vezes, eu sair de casa e esquecer o celular em casa. E eu ia me dar conta de que eu tinha esquecido o celular em casa só quando eu chegasse lá no trabalho, que eu estivesse lá chegando no trabalho, que eu ia ligar para alguém e eu falava, nossa, cadê o celular? Esqueceu em casa. E aí eu não voltava para buscar. Bem, eu ia perder coisa, eu ia ficar um dia sem celular, sem ligar para os outros. Hoje, gente, você sabe o que aconteceu hoje? Olha, sei lá, de 6 anos para cá, hoje não tem nem jeito mais de você esquecer o celular em casa. Você pode perceber. Você parou de esquecer o celular em casa. Porque não tem jeito mais. Hoje eu saio daqui de casa para ir para o trabalho, eu já saio mexendo no celular. Eu chego ali, eu chamo o elevador, eu já fico lá no elevador esperando, lá mexendo, respondendo no WhatsApp, verificando meu Facebook. Eu já desço o elevador mexendo. Eu ando até lá o ponto lá do ônibus lá, mexendo. Então não tem nem jeito mais de você esquecer o celular em casa. Sabe o que aconteceu? Para a gente ir encerrando, olha só. O que eu queria falar para vocês? Tem um cara que eu gosto demais dele, vou até mostrar uns livros aqui que eu comprei, que eu não li ainda. Quer dar uma... Ele é muito bom, muito fera. Cadê o livro do cara? Aqui, esses dois, Tenho 2 livros aqui dele que eu comprei, chama Marcelo Gleiser. Conta rapidamente o que esse cara falou numa palestra, que é realmente impressionante, e a gente talvez não se atentou para isso. 2 livros do Marcelo Gleiser, um chama O Caldeirão Azul, o outro chama A Simples Beleza do Inesperado. Depois, se vocês quiserem, eu mando os nomes lá no grupo. Quem que é Marcelo Gleiser? Se você não conhece, gente, depois tem um monte de vídeos dele no YouTube, dá uma pesquisada para você ver. Esse cara é um físico, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro, e esse cara hoje, gente, é um dos principais físicos do planeta Terra. O cara é fera. Um dos principais físicos do planeta Terra. Esse cara, ele formou na UFRJ em física,
fez uma pós-graduação em cosmologia na UF, na Federal de Niterói, e depois daí ele ganhou uma bolsa para fazer doutorado na Inglaterra. E o camarada foi embora para a Inglaterra fazer doutorado, e de lá o camarada ganhou o mundo. Aí o cara fez doutorado lá doutorado em astronomia, em cosmologia na Inglaterra, e aí já foi chamado para dar aula numa das principais faculdades dos Estados Unidos, da faculdade lá poderosíssima lá, ele é professor na faculdade dos Estados Unidos. E agora esse cara, pelos livros que ele escreveu, que explicam o nascimento do universo, o nascimento do ser humano no planeta Terra, uma série de coisas bacanas, ele ganhou vários prêmios com os livros que ele escreveu, e recentemente a faculdade que ele dá aula lá deu uma bolsa de estudos para ele. Sabe de quanto, gente? 4,5 milhões de dólares. Uma bolsa de estudo para ele participar de um projeto de descoberta de vida fora do planeta. Então, ele participa de um projeto com um grupo dos principais cientistas do planeta Terra, e eles ficam analisando e tentando descobrir, fazer contato com vidas extraterrestres. Então, é um cara que é bom demais. Tem um canal nele no YouTube fantástico, um monte de vídeos dele bacana. Depois eu até compartilho com vocês no grupo alguns vídeos dele que eu gosto. Mas o que eu queria falar dele? Ele falou uma coisa que a gente não para pensar. Ele veio no Brasil fazer uma visita, um tempo atrás, e foi chamado para fazer uma palestra numa faculdade aqui. Ele ia passar uma tarde fazendo a palestra lá nessa faculdade. E logo que ele começou a palestra dele, uma pessoa que estava participando, uma aluna da faculdade, perguntou para ele assim: ô Marcelo, olha só, a gente vê nesses filmes, né, do futuro e tal, a gente vê esses ciborgues, o cara que é meio homem, meio máquina, o cara que é meio androide já, isso lá, esses filmes do futuro. Nós vamos chegar a ver um homem que é um ciborgue, que é meio homem, meio máquina? Ele falou assim: olha só, eu vou mostrar, ele começou a palestra dele, falou, eu vou provar para vocês que nós já somos meio que um ciborgue. Vocês aqui não se atentaram ainda para isso. Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês. Ele falou com a plateia. Eu vou fazer um teste com vocês. Eu queria que vocês, ao longo da nossa tarde que nós vamos passar aqui hoje, eu queria que vocês trocassem o celular seu com a pessoa do lado. E vocês vão ficar aqui hoje a tarde inteira usando o celular da pessoa do seu lado. Gente, aquilo ali deu um choque nas pessoas. Uma menina lá assim, ela fez assim com o celular dela, sabe? Como se diz assim, não, o meu celular eu não troco com ninguém, não. Ficou todo mundo apavorado. Deu um pânico assim, sabe, momentâneo, e todo mundo pensar assim, peraí, como é que eu vou trocar meu celular com a pessoa do lado? Aí ele viu que todo mundo se assustou e falou, calma, gente, não, tô só brincando, é só uma brincadeira, não precisa trocar o celular, não. Eu fiz essa brincadeira que é só pra gente refletir. Que o celular nosso hoje, gente, na verdade, ele já é uma extensão nossa do ser humano. O celular não é só um aparelho que a gente usa igual era o celular antigo, não. O celular ele já é uma extensão nossa. Ele só não está ainda enfiado dentro da nossa cabeça. Né? Que talvez, sei lá, no futuro vai implantar um chip na nossa cabeça e pronto. Mas hoje o celular ele só não está enfiado dentro da nossa cabeça, mas ele já é a extensão, não tem jeito mais da gente viver. Eu estou aqui agora, ó, dando aula. Se eu dou um intervalo, eu vou lá na cozinha, eu vou com o celular atrás, eu vou com ele na mão. Se vai no banheiro, leva o celular. Lá em qualquer lugar da casa que você dorme com o celular. O celular você tem que dormir do ladinho, ele do seu ladinho. Até o último minuto de você dormir, você está lá mexendo nele. Você dormiu, no outro dia você acorda, a primeira coisa que você faz, você vai ligar seu celular e vai ver suas mensagens, vai ver se tem um WhatsApp, vai ver... E o dia inteiro... Tudo que você faz hoje, tudo, o tempo todo pesquisando coisa no celular, você está usando o seu celular, esses aplicativos que surgiram, isso revolucionou a nossa vida. Você faz tudo pelo seu celular, pede comida, coisa, você faz tudo. E para as indústrias, para as empresas, gente, toda essa evolução, a forma... Né, hoje em dia você compra as coisas todas pelo celular.
Então, olha que revolução que virou a nossa vida. Você perde seu celular hoje, gente, tem gente que entra em depressão. Aí só vai poder comprar outro daqui 2 meses, a pessoa entra em depressão por falta de celular. Não é? Minha filha, eu fico vendo minha filha, né? Minha filha, se falar com ela assim, oh, Carol, nós vamos ficar 1 mês aí sem televisão. Não tem problema nenhum. Se falar com ela assim, Carol, vai ficar 15 minutos sem internet, ela cai dura no chão, dá um pânico nela, dá uma depressão, dá problema. Nós não conseguimos mais viver sem, né, internet, o aparelho, celular. E nisso, para tudo na vida. Né? Então, gente, olha o que está virando essa nova economia que nós estamos falando. Imagina para onde que isso vai. O que vai surgir daqui 10 anos? Imagina quando nós chegamos em 2030, gente, como é que vai ser esse celular? Como é que as empresas vão fazer negócio? Como é que vai ter esse mundo globalizado? Cada vez mais globalizado. E aí os autores, eles são unânimes em falar, gente, olha lá, ó, o aspecto central dessa nova economia é que as pessoas e empresas podem se comunicar em tempo real com todo mundo através da internet. E que pessoas são a chave. Só para encerrar, o último slide, olha aqui o que o Pontes fala. Ó. Nesse cenário todo descrito, isso tudo que a gente refletiu, as novas tecnologias podem ajudar as empresas nesse processo de competição. As novas tecnologias podem ajudar, mas o capital humano é a fonte da inovação. Olha que interessante. O Valdez falou isso lá no vídeo dele. As empresas modernas já entenderam que é o ser humano é quem inova. O ser humano é a chave da inovação. Ele fala, ó, o dinheiro fala, mas não pensa. As máquinas trabalham muito mais e melhor do que qualquer ser humano, mas elas não criam. Quem criam são seres humanos. E criar são ativos fixos dos quais dependem as empresas que buscam o conhecimento como diferencial competitivo. Pode-se pensar que somente as empresas ligadas ao conhecimento é que necessitam de talento, mas, na realidade, todas as empresas... Gente, o mundo lá vai evoluindo de uma certa forma. Vou parar aqui. O desafio de atrair e manter talento. O mundo lá vai evoluindo de uma certa forma que hoje, gente... Perigoso, daqui a pouco você chega lá no pipoqueiro da esquina para comprar pipoca, o cara já tem computador, lá tudo hoje. Não se faz mais nada hoje, sem o auxílio de uma tecnologia, de alguma coisa. E quem está por trás disso? O ser humano. O ser humano que cria, o ser humano que traz valor, inovação para as empresas. Então, pessoal, olha só, por hoje eu acho que, sabe, eu dei uma adiantadinha na matéria, ficou legal, a gente até passou, né, do ponto ali onde eu queria lá, já dá para semana que vem, tem muita coisa bacana para a gente falar. Desculpe, hoje eu gastei um tempo maior só falando, mas é uma aula introdutória de apresentação, onde eu quero mostrar para vocês o caminho que nós vamos seguir, para onde que nós vamos, né, a importância realmente do ser humano, então eu acabo falando mais, de repente, do que e dou pouca oportunidade para alguém falar. Mas, né, se alguém aí quiser fazer alguma observação, eu estou encerrando a aula de hoje, fico aí à vontade, à disposição ainda para qualquer um que quiser fazer qualquer pergunta, qualquer tipo de esclarecimento, eu estou à disposição. Se não, eu acho que a gente atingiu o objetivo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto inicial, tá? Wanderson, obrigado, querido. Samantha, né? Foi bacana, né? Envolvente, realmente. São coisas que parecem muito óbvio aquilo, mas a gente não parou para pensar ainda. A gente ainda não parou para pensar nisso tudo que a gente refletiu sobre hoje. Né? Então, as próximas aulas, vocês vão ver que tem que estar tudo a partir disso aí, linkado com isso que a gente falou, o conhecimento. Né? O conhecimento é a chave da inovação. Então, gente, Tayane, Vanessa, eu queria fazer um agradecimento a cada um individualmente, mas são muitas pessoas, ó, tivemos um quórum legal, 42 pessoas, tá? Patrício, todo mundo aí, Tayane, Vanessa, Roselaine, tá? Muito obrigado aí, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente volta com um assunto bacana, tá? Ao longo da semana, qualquer um que precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar o WhatsApp lá, eu não me incomodo, tá? O grupo foi feito para a gente trocar ideias realmente
Só peço para usar o grupo com um pouco de critério, né? O grupo lá nosso não foi feito para ficar mandando piadinha, futebol, nada. É para falar de recursos humanos, para falar de tecnologias, de mercado, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração, Jamele, Natália, todo mundo aí, Ludmila. Muito obrigado, Lucelena, Kelly, Bernardo, Vanessa, Rosilaine, Ariane.